Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 23 de setembro. O Supremo Tribunal Federal volta a julgar ações penais no plenário da Corte. Em julgamento conjunto de 3 processos, ministros devem decidir se o ex-deputado federal André Moura cometeu ou não crimes contra a administração pública. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O presidente do Supremo convoca audiência pública para discutir juiz de garantias. Justiça de São Paulo bloqueia bens da Precisa Medicamentos por causa de doses da Covaxin que não foram entregues a Laboratório Mineiro. Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que ter item de cultivo de maconha para uso pessoal não é crime. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, convocou para o fim de outubro audiência pública para discutir 3 temas: juiz de garantias, acordo de não persecução penal e procedimentos de arquivamento de investigações criminais. Fux é relator de 4 ações que tramitam no Supremo e que questionam mudanças implementadas pelo chamado pacote anticrime. Serão 2 dias de debates, 25 e 26 de outubro, por videoconferência, das 9 da manhã às 6 da tarde. Como a audiência marcada no ano passado sobre esse tema teve de ser suspensa por causa da pandemia, os expositores selecionados anteriormente precisam confirmar, mais uma vez, a participação pelo e-mail juizdegarantias@stf.jus.br até o dia 3 de outubro. Novos interessados também podem enviar mensagem para o mesmo e-mail e no mesmo prazo. A lista final dos habilitados a participar da audiência pública será publicada no site do STF no dia 8 de outubro. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, falou sobre a aprovação da proposta de emenda à Constituição da reforma eleitoral. A PEC foi aprovada ontem pelo Senado Federal. O ministro elogiou pontos da proposta, como o fim das coligações e eleições proporcionais e contagem em dobro dos votos recebidos por pessoas negras e mulheres para a distribuição dos fundos partidário e eleitoral. Com especial ênfase e louvando a decisão do Congresso Nacional de contagem em dobro dos votos de candidatos negros e de candidatas mulheres até 2030, para fins do cálculo da partilha dos recursos do fundo partidário e do chamado fundo eleitoral. Considero uma importante ação afirmativa. O Congresso reiterou a sua posição, louvada igualmente pelo Tribunal Superior Eleitoral, de rejeição das coligações em eleições proporcionais. Nós precisamos dar uma racionalidade ao sistema partidário brasileiro e essa decisão, que já havia sido tomada pelo Congresso e agora foi ratificada, é muito importante nessa direção. E também rejeitou-se uma inovação que prejudicaria a justiça eleitoral relativamente à expedição de atos normativos de regulamentação da eleição subsequentes à lei das eleições, que é aprovada um ano antes. Se impusesse o respeito à anterioridade também ao TSE, nós não teríamos como editar as normas regulamentadoras das eleições, que é um importante instrumento, inclusive foi a via pela qual nós restringimos nas últimas eleições os disparos em massa que comprometem a rigidez do processo eleitoral. O plenário do Senado aprovou a criação do Tribunal Regional Federal da 6ª Região. O projeto de lei aprovado nesta quarta-feira é de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça. A nova corte atenderá o estado de Minas Gerais e terá sede em Belo Horizonte. A criação do TRF6 não vai aumentar as despesas com o Judiciário Federal e vai desafogar o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Com sede em Brasília, o TRF1 tem jurisdição sobre 14 unidades federativas, incluindo Minas Gerais. Só o Estado mineiro responde por mais de 30% de todos os processos que tramitam no Tribunal Regional. Agora, o texto que cria o TRF6 vai ser encaminhado para a sanção do Presidente da República. Em audiência pública na Câmara dos Deputados, o Ministério Público Federal defendeu o direito de comunidades tradicionais e indígenas serem consultadas previamente sobre empreendimento minerário no norte de Minas.
projeto Bloco 8 da Sul-Americana de Metais, que está na fase de licenciamento ambiental, prevê a construção de um minerário com 2 barragens de rejeitos e 2 barragens de água, além da construção de mineroduto com 480 quilômetros de extensão, cruzando 21 municípios de Minas Gerais e da Bahia. O complexo deverá ser instalado na região do município de Grão-Mogol, em Minas Gerais, para extração de cerca de 20 milhões de toneladas de minério de ferro e vai afetar, pelo menos, 12 comunidades de povos tradicionais que habitam o Cerrado Mineiro, chamados geraizeiros, além de outras populações tradicionais indígenas que vivem na Bahia. Para o MPF, todas essas populações precisam ser ouvidas de forma livre e informada, para que possam opinar sobre as situações que as afetam e sobre suas prioridades diante da instalação do empreendimento. A Justiça Federal determinou a suspensão das atividades da Associação Indígena do Estado do Pará. Integrantes do grupo são acusados pelo Ministério Público Federal de fraudar documentos para que vestibulandos da Universidade Federal do Pará fossem aprovados pelo sistema de cotas. De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal, entre 2016 e 2019, membros da Associação Indígena do Estado do Pará emitiram atestados de vínculo com comunidades indígenas para candidatos que não têm relação nenhuma com as tribos concorrerem às vagas na Universidade Federal do Pará pelo sistema de cotas. Chamado de Declaração de Pertencimento, o documento assinado por lideranças indígenas tem como objetivo comprovar que uma pessoa faz parte de uma comunidade indígena. Com isso, ela passa a ter os mesmos benefícios e direitos garantidos por lei aos indígenas. De acordo com as investigações do MPF, pelo menos 42 candidatos tiveram acesso aos documentos falsos. A decisão da Justiça estabelece multa de R$ 5.000 por declaração ou documento semelhante que venha a ser expedido pelo grupo, além de multa em caso de descumprimento da determinação judicial. O Superior Tribunal de Justiça confirmou multa de valor fixo por hectare desmatado em área de preservação ambiental. A segunda turma do STJ considerou legal a multa de R$ 1.500 por hectare, totalizando R$ 6.750, aplicada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, a um homem acusado de desmatar 4,5 hectares de área de preservação ambiental. O valor da multa foi fixado com base no decreto 3.179 de 1999, já revogado, mas que na época da infração ainda era aplicável. No entanto, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região entendeu que o dispositivo do decreto regulamentar seria ilegal por não prever valor mínimo e máximo para a penalidade e reduziu a multa para R$ 225 ou R$ 50 por hectare destruído. No STJ, a segunda turma deu provimento ao recurso especial do IBAMA para reformar o acórdão do TRF. O relator, ministro Francisco Falcão, afirmou que o acórdão do TRF1, ao reduzir a multa, invadiu o espaço da administração pública, criando um novo critério de penalidade, situação que evidencia violação da legislação federal. O relator defendeu a reforma do acórdão, que, em substituição à administração, alterou a penalidade aplicada pelo IBAMA, que atuou dentro dos parâmetros legais. Durante o voto vista, acompanhando a decisão do relator, o ministro Og Fernandes considerou equivocada a interpretação do TRF1 de que a multa fixa seria ilegal por não individualizar a pena e explicou que, ao fixar o mínimo de R$ 50 e o máximo de 50 milhões para as penalidades, a lei não impôs critério único para o administrador no exercício do poder regulamentar. E para a sexta turma do STJ, a posse de utensílios para cultivo de maconha destinada a consumo próprio não é crime. O colegiado determinou o trancamento parcial de ação penal contra um homem denunciado por possuir instrumentos usados no plantio de maconha e na extração de óleo de haxixe. A sexta turma entendeu que o trecho da Lei 11.343, de 2006, que pune a posse de equipamentos para a fabricação de entorpecentes, está vinculado ao narcotráfico e não pode ser aplicado contra quem possui utensílios usados no cultivo de plantas destinadas à produção de pequena quantidade de droga para uso pessoal. O homem vai continuar a responder apenas pela posse de drogas para consumo próprio, porque ele tinha 5,8 gramas de haxixe e 8 plantas de maconha em depósito.
A relatora do recurso em habeas corpus, ministra Laurita Vaz, ressaltou que o próprio Ministério Público entendeu que os entorpecentes encontrados se destinavam ao consumo pessoal e que o réu apresentou receita médica estrangeira com a prescrição de uso de óleo da maconha, o que, embora não torne ilícito o cultivo, reforça a conclusão de que os instrumentos se destinavam à produção para uso próprio. A ministra Laurita Vaz destacou que a legislação prevê o tratamento mais brando para quem é usuário, não se justificando punir com mais rigor ações que antecedem o consumo pessoal. A relatora observou também que a Lei de Drogas manda aplicar as mesmas penalidades mais brandas a quem semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de droga para uso pessoal. E no próximo bloco, o ministro Alexandre de Moraes suspende reintegração de posse em São Paulo, que afetaria 800 famílias. Voltamos já. Uma das principais características da nossa Constituição de 88 é a cristalização de direitos e deveres esculpida no artigo 5º. Temos uma escolha constitucional de reforçar os direitos fundamentais. Não é à toa que o nosso rol do artigo 5º é tão extenso. Deixamos de lado um passado ditatorial e firmamos a vocação dessa Constituição cidadã. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a suspensão da reintegração de posse de um terreno na cidade líder, zona leste de São Paulo, capital. A ação estava marcada para a próxima segunda-feira e afetaria 800 famílias em situação de vulnerabilidade. O ministro constatou que a ausência de local adequado para assentar as famílias está em desacordo com parâmetros estabelecidos pelo Supremo ao determinar a suspensão por 6 meses de ordens ou medidas de desocupação de áreas que já estavam habitadas antes do início da pandemia da Covid-19. O Tribunal de Justiça de São Paulo bloqueou parte dos bens da Precisa Medicamentos por causa de uma dívida com um laboratório mineiro. A farmacêutica é investigada pela CPI da pandemia como intermediária na compra da vacina indiana Covaxin pelo governo federal. Vamos ver os detalhes com a repórter Viviane Novaes. O laboratório Cortes Vilela, de Juiz de Fora, Minas Gerais, comprou 7.200 doses da Covaxin da Precisa Medicamentos e deu um sinal de R$ 142 mil. Depois disso, a Anvisa negou o registro da vacina. O contrato de compra previa que, se o imunizante não fosse entregue, o laboratório receberia o dinheiro de volta da Precisa. Mas a farmacêutica não devolveu a quantia. O Cortes Vilela, então, entrou com uma ação de cobrança na Justiça. E o Tribunal de Justiça de São Paulo bloqueou R$ 144 mil da Precisa. Segundo o desembargador Alfredo Atier, a farmacêutica é investigada pela CPI da pandemia por ilegalidades penais e civis gravíssimas, o que mostra o risco do não pagamento ao laboratório. O tribunal também determinou o envio dos autos à CPI da pandemia. Pessoas privadas de liberdade estão no grupo prioritário de vacinação contra a Covid, mas o índice de imunização entre os presos está abaixo da metade do registrado para a média geral da população. O levantamento é do Conselho Nacional de Justiça. O boletim do CNJ aponta que apenas 15,5% dos presos estão com esquema de vacinação completo. O índice está bem abaixo da média da população em geral, que é de 38%. Entre adolescentes e jovens que cumprem medida privativa de liberdade, subiu de 12,8% para 23%, o total de quem recebeu ao menos a primeira dose da vacinação nos últimos 15 dias, comparado à quinzena anterior. Segundo o levantamento, desde o começo da pandemia, foram registrados 102.723 casos de Covid nos presídios e unidades do sistema socioeducativo do país. Ao todo, 690 pessoas, entre presos e servidores, morreram vítimas da doença. Entre adolescentes em privação de liberdade, não houve nenhuma morte por Covid. O crescimento do número de testes aplicados ficou abaixo de 0,5% em relação ao período anterior. No geral, de março do ano passado para cá, foram aplicados mais de 512 mil testes. O monitoramento do CNJ tem como base dados informados pelas autoridades locais. A iniciativa conta com o apoio do programa Fazendo Justiça,
Parceria do Conselho com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. A meta é superar os desafios do sistema carcerário. A Advocacia Geral da União evitou na Justiça o fim da meia-entrada nos jogos em que o São Paulo Futebol Clube é o mandante. A ação foi movida pelo Clube de Futebol em 2019 para que fosse reconhecido judicialmente ser inconstitucional a política pública de incentivo à cultura e desporto que prevê a meia-entrada. Se derrotada, a União seria responsável por custear a meia-entrada de idosos, estudantes e pessoas com deficiência e indenizar a associação desportiva pelos valores que teriam deixado de ser faturados nos últimos 5 anos. Mas a AGU rebateu os argumentos do São Paulo Futebol Clube, lembrando da competência da União para legislar sobre o assunto. Dentre os dispositivos constitucionais que asseguram a política pública está o dever do Estado de garantir o pleno acesso à cultura e ao esporte. Além de explicar que a Constituição estabelece um regime de colaboração descentralizada e participativa no fomento à atividade cultural, a AGU lembrou que esse acesso é prioritário para crianças, adolescentes e jovens. Se refutou o argumento de que o artigo 170 da Constituição, por garantir a livre iniciativa, levaria à inconstitucionalidade da minha entrada. Esse argumento não se sustenta porque o próprio artigo 170 da Constituição, ele estabelece em 2 dispositivos a busca para a redução à desigualdade social e à defesa do consumidor. Logo, a minha entrada está abarcada também pelo artigo 170 da Constituição. Outra alegação contestada pela AGU foi a de que a política pública estaria gerando prejuízos ao clube. Em hipótese alguma, a minha entrada gera renda para a agremiação esportiva. Primeiro, porque é pago o valor do ingresso. Segundo, a redução em 50% entra no cômputo do cálculo pelo São Paulo Futebol Clube das suas receitas e despesas para se fazer o balanço e, com as receitas auferidas, se atingir os objetivos do seu estatuto social. A Justiça Federal de São Paulo rejeitou os pedidos da agremiação esportiva por entender que a política pública é constitucional. Um dos benefícios da sentença foi a economia para os cofres públicos, já que a União não precisará indenizar o clube. Além do risco fiscal, foi importante para fincar a defesa da política pública da minha entrada, que é, além da sua constitucionalidade, é uma política pública em que todos ganham. São Paulo Futebol Clube ganha com a minha entrada, pois ele capta e arregimenta mais torcedores para assistir os jogos em que ele é mandante. Segundo, atinge um segmento da sociedade que teria mais dificuldades em ter acesso a esse equipamento de desporto, lazer, que é assistir um jogo de futebol. E a seguir, Supremo Tribunal Federal começa a julgar ações penais contra o ex-deputado federal André Moura. Depois do intervalo. A Constituição desempenha um papel central na democracia e na proteção dos direitos dos cidadãos, além de limitar os poderes dos governantes. A Constituição visa transformar a realidade social através de suas normas. O plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou um julgamento de 3 ações penais em que o ex-deputado federal André Moura é acusado por peculato, desvio e apropriação de recursos públicos da cidade de Pirambu, em Sergipe. O ex-deputado André Moura responde a 3 ações penais por crimes contra a administração pública supostamente praticados entre janeiro de 2005 e junho de 2007, durante o mandato de prefeito de seu sucessor, Juarez Batista dos Santos, na cidade de Pirambu, em Sergipe. De acordo com o Ministério Público, mesmo fora do cargo de prefeito, André Moura permaneceu no comando da administração municipal quando os atos denunciados teriam ocorrido. Entre as acusações estão a apropriação de gêneros alimentícios comprados no comércio local, a utilização de linhas telefônicas e o uso de veículos e servidores do município que supostamente trabalhavam como motoristas para o então ex-prefeito. E tudo isso seria pago com dinheiro da Prefeitura de Pirambu.
os lugares, os empresários, as empresas, nas quais eram sacados víveres, gêneros alimentícios, bebida para festas, refrigerantes para festas, camarão. E esses produtos eram entregues, eram despachados para eventos políticos. Já o advogado de André Moura argumentou que as provas colhidas inocentam o ex-parlamentar e confirmam que ele não praticou ilícito penal ou improbidade. Também destacou que toda prova testemunhal e material indica que André Moura não interferiu durante o mandato de seu sucessor na prefeitura de Pirambu. 25 testemunhas foram ouvidas. 11 delas trabalhavam ou tinham trabalhado na prefeitura. 11. Dessas 11, 10 disseram que não havia nenhuma influência do doutor André sobre esse prefeito Juarez. Nenhuma! Depois das sustentações orais, o julgamento foi suspenso e será retomado na próxima sessão. Os ministros também começaram a julgar hoje o processo que discute pagamento de serviços de saúde prestado por hospital particular mediante ordem judicial. O caso tem repercussão geral reconhecida e vai decidir se um ente federado é obrigado a pagar o preço cobrado pelo hospital particular ou se deve prevalecer a tabela do Sistema Único de Saúde. O julgamento foi suspenso após a leitura do relatório e das sustentações orais. O Supremo e o Tribunal Superior do Trabalho assinaram um acordo de cooperação técnica para a TV e Rádio Justiça. O termo de cooperação técnica foi assinado entre o presidente do STF, ministro Luiz Fux, e a presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina Peduzzi. O acordo prevê o repasse de recursos do TST para a gestão administrativa da TV e da Rádio Justiça. O Conselho Nacional de Justiça criou uma política nacional de atenção a pessoas em situação de rua. As medidas buscam garantir cidadania a esta população. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada aponta que quase 222 mil pessoas viviam nas ruas brasileiras em março do ano passado, no começo da pandemia de Covid-19. E com a crise social e econômica, a tendência é de crescimento, segundo os especialistas. Entre as pessoas sem moradia estão desempregados e trabalhadores informais, como guardadores de carros e vendedores ambulantes. Para garantir o acesso dessa população ao judiciário, o Conselho Nacional de Justiça decidiu criar a Política Nacional de Atenção a Pessoas em Situação de Rua. Essa população deve ter acesso ao Poder Judiciário independentemente da roupa, das condições de higiene ou da falta de documentos, como comprovante de residência. As crianças e adolescentes não precisam estar acompanhadas do responsável para serem atendidas. Os locais devem ter um guarda-volume e uma área para os animais de estimação. Os tribunais devem assegurar o acesso à identificação civil básica e ao alistamento eleitoral. Também devem monitorar o andamento e a solução das ações judiciais. O atendimento não depende de agendamento prévio. No caso da mulher, o atendimento deve garantir o livre exercício da maternidade e amamentação, além da atenção à criança que esteja sob os seus cuidados. Nos locais em que haja atendimento da Defensoria Pública, a pessoa em situação de rua deverá ser informada do direito de assistência jurídica integral e gratuita. Para elaborar a política nacional, o CNJ contou com a ajuda de vários representantes do Judiciário e da sociedade civil. A política tem 40 artigos, é fruto das ações do Observatório Nacional de Direitos Humanos do CNJ, contou com a forte atuação da Comissão Permanente de Democratização do Acesso à Justiça do CNJ e também com a participação da sociedade civil, movimentos de população em situação de rua, do Conselho Nacional de Direitos Humanos e de todos aqueles que trabalham no sistema de justiça com essa pauta. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã.